Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem morre baleado no bairro do Jordão. A adolescente assassinada a tiros na Turiaçu de Afogados. Desconhecidos invadem residência nos Coelhos e matam jovem a bala. Instalador de internet que estava desaparecido é encontrado morto em decomposição próximo ao Barreirão do Córrego de Genipapo. Violência no Jaboatão dos Guararapes com 2 assassinatos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje no estado de Pernambuco, ou seja, nas últimas 24 horas, foi muito violento. 14 pessoas assassinadas, 14 homicídios registrados nas últimas 24 horas. Foram divididos. 7 crimes ocorreram no interior e 7 no Grande Recife. E no início do programa vamos ouvir um cidadão residente do bairro de Afogados. Ele reclama da falta de energia. É isso, cidadão? Leão, meu amigo, pessoal, a gente tem uma rua aqui em Afogados chamada Rua Doutor Adelino. Desde quinta-feira que ela tá escura, velho. Ela tá escura, que não teve aquela chuva, aquele trovão, aquelas coisas. Aí até agora não vieram em Lube para ligar os postos, tudo apagado. Teve assalto ontem. E ali é uma rua muito movimentada. Na escuridão, como é que fica, né? Aí faço um apelo aí amanhã para ir em Lube aí, vir ajeitar essa rua aqui com urgência, porque me deram 4 dias para vir ajeitar. Aí não existe, né? Daniel Jonatas da Silva, um rapaz com 36 anos de idade. Daniel Jonatas da Silva Barbosa, 36 anos. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida 1, bairro Coati, em Petrolina. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Esse crime, inclusive, aconteceu ontem, perto das 11 horas da noite. O corpo de Daniel Jonatas da Silva Barbosa, que tinha 36 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. Fernando Roberto da Silva, jovem com 22 anos de idade. Ele trafegava de motocicleta na noite de ontem, pouco depois das 8 horas, quando foi emboscado e assassinado a bala na Rua Nova Descoberta, conhecida como Rua da Feira, no centro em Gravatá. Elementos em um carro branco com vidros fumês. Esses elementos cometeram o crime. De acordo com informações, Fernando Roberto da Silva, ele já havia sido preso por tráfico de entorpecente. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um rapaz catador de recicláveis, cujo nome não foi informado, ele foi assassinado com pedradas. Não se sabe, pedradas ou pauladas na cabeça. Isso aconteceu na Rua Maria Cristina de Menezes, no bairro Cidade de Jardim, em Caruaru, no agreste do estado. O corpo do catador de recicláveis foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. Reginaldo Ricardo dos Santos, este foi assassinado com disparo de arma de fogo no Beco do Rato, no projeto Senador Nilo Coelho, em Petrolina. Olha, Petrolina novamente em ação. A violência tá séria lá, hein? Foi um tal de Cabeção que teria cometido o crime e está sendo investigado pela polícia. O corpo de Reginaldo Ricardo dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. Daniel Eduardo da Silva, um jovem com 19 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo, isso mesmo, morto com vários disparos de arma de fogo na Vila Cipó, zona rural de Caruaru, no agreste do estado. Caruaru também está violento. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru, e a polícia segue investigando o caso e haja violência em Caruaru. Mais um. Cristiano José da Silva, 41 anos de idade, ele foi emboscado e assassinado com cerca de 5 disparos de arma de fogo na Rua Antônio Nereu, na Vila Rafael, lá em Caruaru. Elementos em um carro preto, veículo não identificado, que a placa do veículo não foi fornecida, o modelo também não. O que se sabe é que os criminosos meteram bala e ceifaram a vida do Cristiano José da Silva, que tinha 41 anos de idade. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. José Sérgio de Melo, com 41 anos de idade, mototaxista. Ele foi
agredido com golpes de faca peixeira em Xande, Guadalajara, Paudalho, por um elemento. Disseram, ninguém sabe ainda se foi um passageiro, mas o cara estava na moto dele, desceu da motocicleta, já tinha outro sujeito esperando, e daí os dois meteram uma faca no rapaz. José Sérgio de Melo, mototaxista, 41 anos de idade, foi socorrido aqui no Recife, no Hospital da Restauração, mas não resistiu e faleceu. A polícia trata isso como assalto, roubo seguido de morte, porque a informação é de que a vítima teria reagido também com esses dois elementos, né? Um estava na garupa, era o passageiro, e quando pediu parada que a moto parou, já vinha outro. Então foram dois elementos para assaltar o rapaz. O corpo de José Sérgio de Melo foi removido do Hospital da Restauração para o Instituto de Medicina Legal. Eduardo Francisco Bezerra dos Santos, este foi agredido com golpes de faca peixeira, um atentado que sofreu na rua Barão de Souza Leão, em Boa Viagem. A autoria e os motivos são desconhecidos, e o rapaz, Eduardo Francisco Bezerra dos Santos, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Tauan Barbosa do Nascimento, com 18 anos de idade, foi alvejado a bala, um atentado que aconteceu na Rua do Pinho, em Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho. Atentado praticado por elementos desconhecidos. Tauan Barbosa do Nascimento, ele foi socorrido inicialmente para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Barra de Jangada, e foi seguida removido para o Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Olha, minha gente, um vendedor ambulante, ele foi executado na frente do filho, isso mesmo, foi assassinado na frente do filho. Esse crime bárbaro aconteceu em Camaragibe. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Adúcio Lucena. Ambulante Marcelo Vitor da Silva Alves, com 28 anos de idade, foi assassinado no quarto da residência onde morava com a esposa e o filho, na comunidade conhecida como Córrego do Desastre, em Camaragibe, na região metropolitana do Recife. De acordo com uma parente que teve a identidade preservada, o jovem estava com o filho quando foi surpreendido por dois homens armados que já chegaram atirando. Estava em casa com o filho, eram as 2h40. Quando esses dois caras chegou e pediram para o menino sair, o filho dele de 6 anos, e atuaram disparos, 5 disparos. Que todo mundo conhecia ele, é um menino trabalhador, um menino bom, então isso. Agora, se tinha alguma coisa por trás, infelizmente a gente não sabe. Espero que a polícia consiga desvendar alguma coisa, porque é difícil. A população, alguns viram esse pessoal, mas ninguém vai falar, né? Como foi de dia e por aqui tem muita gente circulando, então as pessoas viram esses dois rapazes, mas ninguém vai querer dizer. Uma equipe da Força Tarefa de Homicídios, do DHPP e agentes da Divisão Especial de Apuração de Homicídios estiveram no local do crime, dando início às investigações. Após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML do Recife. Adúcio Lucena para o Bandeira 2. Adolescente assassinada a tiros na Tururu de Afogados. Um adolescente de 15 anos, Vitória Maísa Martins de Souza, moradora da rua Nossa Senhora do Carmo, na Imbiribeira. Ela foi alvejada com disparos de arma de fogo num atentado na rua Turiaçu, em Afogados. Atentado praticado por elementos desconhecidos. A menor foi levada para a Policlínica Agamenon Magalhães, em Afogados, depois removida para o Hospital da Restauração, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. O corpo dela foi removido para o IML. Jovem morre baleado no bairro do Jordão. Samuel Souza da Silva, com 22 anos de idade, residente na primeira travessa da rua Praia de Bambu, que fica na Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na Avenida Governador Torres Galvão, no bairro do Jordão, no Recife, baleado por elementos desconhecidos. Samuel Souza da Silva, jovem de 22 anos, foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento, a UPA da Lagoa Encantada, e em seguida removido para o Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, mas ele acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. Desconhecidos invadem residência nos Coelhos e matam jovem a bala.
O crime aconteceu ontem por volta das 11h30 da noite. A vítima, Renan Douglas da Silva, de 26 anos de idade, residente na rua Prefeito Jorge Martins, conhecido como Beco da Sopa, nos Coelhos, no Recife. Ele teve a residência dele invadida por elementos desconhecidos que o mataram dentro de casa. Mataram com vários disparos de arma de fogo. Os motivos do crime também são desconhecidos e o corpo de Renan Douglas da Silva, de 26 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Taiwan Barbosa do Nascimento foi alvejado com disparos de arma de fogo na Rua do Pinho, em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, por elementos desconhecidos. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Barra de Jangada, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração, aliás, para o Hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Caio Vitor de Oliveira Silvestre foi alvejado a bala. Foi um atentado que aconteceu no centro, em Glória do Goitá. E, segundo informações, o atentado está sendo atribuído a um tal de Jonathan, que estava de motocicleta, uma bis vermelha, e que conseguiu fugir. Caio Vitor de Oliveira Silva foi levado para a emergência do hospital lá mesmo em Glória do Goitá. Edilson Gonçalves de Santana, este foi agredido com golpes de faca peixeira na comunidade Esperança, em Carpina, bem ali por trás da fábrica de reciclagem. O suspeito, a polícia conseguiu prender em flagrante. José Daniel da Silva Nunes, conhecido por o Preto. Ele foi encaminhado à delegacia local e lá foi autuado em flagrante. Edilson Gonçalves de Santana foi socorrido no hospital local. Felipe Amorim Arcanjo, jovem com 19 anos de idade. Ele foi agredido com disparos de arma de fogo no Alto do Cocar, em Petrolina. Olha aí, Petrolina. Este aí foi um atentado. Felipe Amorim Arcanjo, de 19 anos de idade, está ferido e foi levado para a emergência do hospital local. A polícia está investigando o caso. E agora vamos falar de coisas boas. Coisas boas. Tem gente aniversariando hoje, como tem Milena Gabriela. Ela aniversariou domingo, mas vai ser comemorado hoje, hein? Porque o pai dela é Neguinho que trabalha em Biá, da rede de supermercados lá em Águas Compridas. Neguinho da Petiscaria é o pai de Milena Gabriela. Portanto, o Neguinho é quem vai organizar a festa e, claro, o amigo Biá da rede de supermercados vai dar uma forcinha também. Vai sim. Deixa eu ver aqui. O Wilson Rocha da Silva, esse é sócio da ANSEF, cujo presidente é Edmilson Miranda, os diretores de Relações Públicas, João Evangelista, o conhecido João da Água, e Joaquim Neto, que é diretor de Relações Públicas da ANSEF Nacional, e a secretária é Marlene. E agora os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje o coronel Delzo César de Melo, o major André Santos Lopes Guimarães e os sargentos João Carlos Dias Gomes, Aloísio José de Souza, José Cartecir Bezerra e Nilton Fernandes de Souza. Tem também o cabo Carlos Antônio da Silva, são aniversariantes da MERP-PM-IBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. Olha, minha gente, a polícia prendeu uma dupla envolvida em tráfico de drogas e também homicídios na zona sul do Recife. Quem traz a notícia é o repórter Adúlcio Lucena. A dupla foi presa no bairro do Curado. Com suspeitos foram apreendidos celulares, drogas, uma pistola 9mm, que é de uso restrito da polícia, além das chaves de alguns veículos. Um dos presos, com 21 anos de idade, confessou a participação em diversos homicídios, cerca de 30. De acordo com a polícia, ele é o homem que aparece nas imagens de um circuito de segurança na cidade de Ipojuca, executando a vítima com vários disparos. Ainda segundo a polícia, o criminoso afirmou ter participado do assassinato de um jovem que foi torturado e chegou a ser decapitado em novembro do ano passado. O corpo foi encontrado em São Lourenço da Mata. A dupla teria envolvimento ainda com roubo de veículos. Os crimes praticados por eles seguem sendo investigados pela polícia. O delegado Alessandro Orico descreveu o perfil do suspeito. É um excelente trabalho de investigação da Delegacia de Boa Viagem, através dos policiais civis daquela unidade, que cumprimentam um mandado de prisão por homicídio
levantou o local em que esse indivíduo estava residindo, porque ele passa de períodos periódicos, ele não passa mais de 15 dias em um endereço, e ele era suspeito, é suspeito por 2 homicídios extremamente violentos e com desprezo à vida humana. O simples fato de você já matar alguém já é um desprezo, mas como ele efetuava com requintes de crueldade, isso nos chama a atenção. Um ocorreu em Pojuca, em que ele executa um indivíduo e após o cometimento do crime, antes de adentrar no veículo em que ele deu fuga, ele começa a fazer uma dancinha, justamente mostrando a frieza. E um outro caso em que ele sequestra uma outra vítima na Ilha de Deus, no bairro Biribeiro, comete homicídios com barbaridades, inclusive decapitando a cabeça, cortando a mão. Então mostra a crueldade desse indivíduo. Segundo suas próprias declarações, que nós reduzimos a termos em sede policial, ele afirma que antes de completar os 18 anos já tinha cometido pelo menos 11 homicídios. Ele, com a idade hoje de 21 anos, relatou que cometeu mais de 30 homicídios. Então a prisão dele e do outro suspeito representa um avanço significativo na diminuição de homicídios na capital pernambucana. Segundo informações prestadas por ele, ele era como se fosse um executor do crime organizado relacionado ao tráfico de drogas, que no momento em que queriam executar um indivíduo por concorrência diária ou por não pagamento de dívidas, o contratavam e ele fazia essa execução. Adúcio Lucena, para o Bandeira 2. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Instalador de internet que estava desaparecido, encontrado morto em decomposição próximo ao Barreirão do Córrego Genipapo. Davidson Barbosa da Silva, este jovem estava desaparecido desde o último dia 15, por volta do meio-dia. Ele foi encontrado morto ontem em estado de decomposição em um matagal pertinho do campo do Barreirão, à margem da BR-101 Norte, no bairro do Córrego Genipapo, ali na zona norte do Recife, pertinho da integração da Macaxeira. De acordo com informações, ele havia saído de casa, havia dito à companheira dele que ia dar uma passadinha, fazer uma cobrança referente a serviço de internet. Saiu de bicicleta, uma bicicleta preta, pertencente ao patrão dele, Jean. A bicicleta foi encontrada e ele estava sumido. De repente, minha gente, a bicicleta foi encontrada com os pneus buchos e ele estava desaparecido. De repente, minha gente, ontem à tarde, o corpo de Davidson Barbosa da Silva foi encontrado lá nesse matagal e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Violência no Jaboatão dos Guararapes com 2 assassinatos. O primeiro crime aconteceu na tarde de ontem por volta das 4 horas. Caio Eduardo do Nascimento Corrêa, de 28 anos de idade, morador de Ouro Preto, Olinda. Ele trafegava de motocicleta, estava trabalhando numa motocicleta de uma empresa, quando foi emboscado e morto a tiros em Cavaleiro Jaboatão dos Guararapes por elementos desconhecidos, e o corpo dele foi encaminhado ao IML. O outro crime de Jaboatão aconteceu por volta das 11h30 da noite. Eduardo Fernando Salustiano da Silva foi assassinado a bala, tiros e pistola 380.40 na própria residência. A residência foi arrombada na rua Pernambuco, em Piedade, por 4 homens encapuzados se dizendo policiais. Arrombaram a casa e mataram o jovem Eduardo Fernando Salustiano da Silva, que, segundo informações, seria usuário de drogas. O corpo dele foi também encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.